Bom dia, pessoal. Oi, todo mundo me ouve? Bom dia. Bom, pessoal, último dia de congresso, estamos todo mundo animado para finalizar esse evento. Agora a gente vai começar o painel Retratos da Solidariedade no Brasil, dos grandes filântropos às doações individuais no país, que será composta pela mediação da Patrícia Kunrat, nossa coordenadora de conhecimento do GIF, pelos painelistas Gelson Henrique, da Iniciativa PIPA, Iracema Souza, do Fundo Aguibara, Inês Laffer, do Confluentes, Instituto Beth e Jacob Laffer, Vinícius Barroso, da Globo, e Marcos Paulo Silveira, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Essa mesa ela foi proposta pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, com a colaboração de seus parceiros Fundo Aguibara e Iniciativa PIPA. Este painel ele discutirá o comportamento filantrópico no Brasil, pautado em dados e em múltiplas perspectivas, além de prover insights valiosos sobre como engajar tanto indivíduos que fazem pequenas doações regulares, quanto aqueles que disponibilizam grandes montantes. Segundo os dados do Censo GIF, em 2022, o repasse para as organizações da sociedade civil foi de R$ 838 milhões, representando 17% do volume de investimentos totais. A pesquisa também pontua que os critérios mais importantes para apoiar a OSC são confiabilidade e transparência da OSC ou de suas lideranças, conhecimento e expertise dos temas e causas, alinhamento de valores e visão de futuro e capacidade de gestão. No final desse painel, nós teremos um momento para perguntas do público, que serão colhidas por microfone. Nós pedimos que sejam breves e diretos em suas perguntas, para que possamos abarcar o maior número possível de questões do público. Após essa sessão, nós teremos 30 minutos para coffee break, que será servido no terraço. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa mediadora, Patrícia Kunrat, e desejar a todos um ótimo painel. Obrigada. Obrigada, Sara. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. É um prazer, uma honra, uma felicidade de poder mediar essa conversa, né, nesse painel, onde a gente vai discutir sobre conhecimento aplicado, produção de dados e a prática. Né? Na prática, o que a gente pode fazer para engajar mais doadores, financiadores, principalmente para as organizações da sociedade civil. Então, eu queria saudar aqui todos os participantes dessa mesa e contar para vocês, né, quando eu estava me preparando para fazer essa abertura, me lembrei de uma pesquisa da qual participei em outra vida, que se chamava Conhecer para Intervir, né, que era uma pesquisa sobre infância e mídia. E eu fiquei pensando muito nessa abordagem do conhecimento para intervenção, né, que é utilizado na educação, é utilizado na saúde, é utilizado na engenharia. E fiquei pensando numa adaptação do conhecer para intervir. Pensei no conhecer para incidir, né, do quanto a gente aqui mesmo está falando de desconcentração de poder, conhecimento e riqueza. Né, muito se fala que conhecimento é poder. E eu sou uma antropóloga de formação, e a gente sabe, né, que algumas das ciências sociais também foram utilizadas de uma forma colonialista, né, para dominar populações e grupos culturais. Então, começou a se falar também sobre o estudar as elites, né, estudar os espaços de poder também, para conhecer esses espaços e entender quem toma muitas decisões que impactam vidas. E a gente tem, né, ainda uma escassez de produção sobre esse universo, e quando a gente fala da filantropia e do investimento social privado também, ainda aparece como um tema relativamente não muito abordado nas pesquisas acadêmicas e nas aplicadas. Por muita felicidade, a gente tem muitas organizações boas aqui que estão trabalhando, que fazem análise sobre o comportamento filantrópico no Brasil, como a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, né, que publicou no ano passado a pesquisa Retrato da Solidariedade, uma pesquisa que olha para o comportamento pró-social no Brasil, uma pesquisa que foi realizada com 2.545 pessoas e que mostra desigualdade, pobreza e fome apontadas como os maiores problemas sociais a serem endereçados no nosso país. A gente está também com a PIPA, né, que tem também uma extensa produção, desde o Periferias e Filantropia, as barreiras de acesso à filantropia como guia para doadores. A gente tem o Aguibara, que também recentemente lançou uma pesquisa fantástica e fundamental no campo
sobre o diagnóstico de filantropia e raça, mostrando, né, a maior porcentagem das organizações, quase 60% aí trabalhando com menos de R$ 5.000 ao ano. Também um achado, né, da pesquisa PIPA, que também foi nesse sentido, de 31% das organizações. E, então, a partir das suas diferentes perspectivas, produzindo essas evidências para a gente incidir no campo. E a gente tem organizações que trabalham também com focos diferentes, mas trabalham para mobilizar, né, doadores individuais de pequenas, médias e grandes quantias. Então, a gente está aqui com a Globo, né, na pessoa do Vinícius, que tem a plataforma Para Quem Doar, com poder de alcance e de comunicação, né, para impactar a sociedade, conectando doadores a instituições e causas, principalmente em momentos de emergência. E a gente tem a Inês aqui, né, representando o Confluentes, que trabalha por um novo modelo de filantropia, agregador e articulador, favorecendo o encontro de ideias, motivações e olhares. Então, sem mais delongas, porque temos um painel muito rico aqui, estamos para escutar essas pessoas tão inspiradoras, eu já passo a palavra, peço, né, que vocês, cada um, ao abrir a sua fala, se apresente rapidamente e nos conte um pouco sobre as suas produções, sobre os seus aprendizados e sobre a sua ação no campo filantrópico. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma felicidade estar aqui, representando a Fundação José Luiz Egídio de Setúbal. Eu sou o Marcos Paulo, diretor de pesquisa da Fundação, estou à frente do departamento de pesquisa que se dedica a estudar filantropia e também ciências sociais da saúde infantil no Brasil, já desde pesquisando na instituição desde 2018, o departamento nascendo em 2020, né? Estamos entrando no nosso quarto ano. Hoje aqui eu venho um pouco conversar com vocês, muito mais para estimular e mostrar alguns bullet points novos da nossa pesquisa que foi coletada a segunda onda, né? Da nossa pesquisa sobre solidariedade e comportamento pró-social do brasileiro, que tem representatividade nacional, é a única pesquisa nacional face a face, com coleta residencial, né, que segue os padrões internacionais de coleta sobre solidariedade acadêmicos, né, a gente segue esse protocolo. Daí vou mostrar alguns dados a respeito disso e da outra pesquisa que a gente também realiza no tema, que é sobre comportamento de grandes doadores, né, de pessoas que são identificadas com a causa, são identificadas publicamente como um grande doador, um filantropo, ou como alguém que está envolvida com o setor da filantropia no Brasil, mas sempre da perspectiva de que tem recursos para doar. Tá? Esse é o critério de seleção desses dois grandes estudos, que é um pouco parte central da missão do Departamento de Pesquisa da Fundação José Luiz Setúbal, que é informar e produzir dados acessíveis, dados públicos, dados disponíveis no nível do microdado, para qualquer pesquisador, para qualquer jornalista, qualquer pessoa que tenha interesse em ter acesso à informação sobre filantropia, todos esses dados são disponibilizados. E na nossa missão, acho que esses dois estudos que eu vou falar rapidamente hoje aqui para startar a nossa conversa, são algo que é o core, né? São algo que é central para nós, que é olhar como o que está ocorrendo no país da perspectiva do comportamento pró-social, seja do indivíduo que faz pequena doação recorrente ou não, ou do indivíduo, sim, que se identifica como um grande doador, faz grande aporte e realiza grande aporte anualmente. Como a Patrícia falou, só não está passando. Está com um delay. Como a Patrícia falou, né, a ideia dessas pesquisas, normalmente, quando se faz pesquisa de doação, o interesse fundamental é você conseguir acompanhar a onda. Daí tem toda uma metodologia dessa pesquisa ser feita sempre no mesmo mês,
ano a ano, no mesmo período que a gente segue. Então, toda a nossa pesquisa sempre roda em dezembro, e a ideia é que ela seja mesmo anual, porque nos dá condições de saber qual é o comportamento do doador ano a ano. Eu venho com uma boa notícia para vocês. Tá? A boa notícia é que, em 2024, melhorou os nossos índices de doação individual. Atualmente, 32% dos brasileiros que participaram de nossa pesquisa dizem que doaram, frente a 27% do ano anterior. Tá? A nossa pesquisa segue a mesma metodologia, então o N, como vocês podem olhar, é muito semelhante. Né? 2.440, mais ou menos, é o número de entrevistados. E um dado interessante para a gente começar a refletir aqui, enquanto colegas que estamos olhando para o setor, é que eu tenho 4% da população falando, olha, doei pela primeira vez para a campanha de ajuda do Rio Grande do Sul. Tá? Esse é um dado que a gente olhou especificamente para isso, fez essa pergunta e a gente identifica 4% da população que responde que doou pela primeira vez para o Rio Grande do Sul. Tá? Quando eu olho, aqui só a ideia é só passar grandes insights, assim, quando eu olho temáticas, a principal temática de doação espontânea, quando você pergunta em qual temática você doou para OSCs, é combate à fome. Em segundo lugar, vem assistência social, saúde, proteção a animais, para depois, sim, vir educação, meio ambiente e cultura. Tá? Então, aqui, olhando em relação aos padrões internacionais, o que chama a atenção é proteção a animais é alto, né? E, então, fica essa informação, e combate à fome é um padrão mesmo global. Então, daí a gente só tem um perfil aqui, que esse perfil não se altera de forma significativa em relação aos anos. Tá? Por fim, essa sim é uma pergunta que tem muito a ver com a grande temática desse excelente evento que nós estamos aqui, que é quando a gente pergunta, ok, mas você doa para qual perfil de organização de sociedade civil? E vocês podem identificar que o brasileiro, ele informa que ele ainda doa localmente, tá? Pelo menos o modo como ele identifica a organização que ele doa é via local. Isso não significa que a organização é local necessariamente. Pode ser uma organização nacional, mas que ele associa que é local, que atua na região que ele quer. Então, eu tenho 60% dizendo que doa para local, 29% dizendo que para organizações que têm capilaridade nacional e que seus projetos são de ordem nacional, e só 6% identificado a internacional. Tá? Então, aqui o que a gente está dizendo é quando você roda uma pesquisa nacional, olhando o doador em geral do Brasil, significa que fortemente ele está doando para organizações nacionais. Tá? Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é, quando eu estou fazendo pesquisas de ordem de população em geral, survey nacional, o N de quem doa para organizações internacionais reduz bastante. O que a gente sabe que isso significa que quem doa para a internacional eu não pego em pesquisas de cunho nacional. Não significa que essas pessoas não existam e que elas não deem grandes montantes. É que elas estão agregadas, muito provavelmente. Então, daí, quando você roda surveys nacionais, você pega outros. Então, esses são os grandes bullet points que eu queria deixar aqui. Tudo isso é bastante provisório. A gente está fazendo a coleta. A nossa pesquisa sai oficialmente em agosto. Todos vocês estão convidados, vão receber a segunda onda da nossa pesquisa, vai ter a comparação com a anterior, com todos os dados, e vai ser possível de se identificar mudanças e tendências de padrão da doação nacional. E, por fim, agora, quando eu olho do perfil do grande doador, que é a nossa outra pesquisa, que a ideia é que isso tem uma complementariedade, eu estou olhando em relação a quem doa em geral, passo a olhar em quem doa da perspectiva do grande doador. O central aqui, para deixar de grande mensagem, que eu gostaria de deixar a todos vocês, são duas, fundamentalmente. O primeiro ponto é, a noção de filantropia é um conceito que não está consolidado entre quem pratica essa ação, é um conceito que tem muita disputa, e parte do próprio grande doador, de quem se identifica como filantropo, muitas vezes ele não se sente
ele mesmo oscila, ele não se sente numa posição de se posicionar sobre, ele sabe que está em disputa a temática, e ele fala, não, eu dou recursos. Se eu sou filantropo, não sou filantropo, não quero entrar em questão sobre isso, eu dou recursos. Tá? Ou eu dou meu tempo para instituições. E todo mundo passa a reconhecer que tem intenções ao redor desse conceito. Isso acho que é algo interessante a se dizer. E o segundo ponto fundamental há muita heterogeneidade. Quando você está entrevistando, eu estou olhando pessoas com grande capital econômico. Atualmente, a gente já realizou 50% da nossa amostra. Pensem que eu entrevistei 25 grandes doadores. Eu não tenho um perfil homogêneo desses 25. O modo como eles atuam varia muito. Alguns só, como eles mesmos dizem, assinam cheques. Outros atuam diretamente, dedicam tempo. Outros têm outra forma de envolvimento, fazem captação. E o modo como eles olham para o setor é muito variado. Tá? E acho que o ponto fundamental aqui é a experiência de se tornar um doador varia muito e é algo que tem muito de subjetividade mental dessa pessoa para se ver ou não mais próxima do campo. E tem até muitos dos entrevistados falam assim, não, ainda não cheguei nesse momento, porque eu não assumi por completo as empresas, então eu ainda não tenho poder econômico para me ver como filantropo. Outros vão dizer assim, eu cheguei nesse momento porque hoje eu dedico mais que 30% do meu tempo para o setor filantrópico. Tá? A identificação do que é ser filantropo varia num mental accounting, tanto de perspectiva subjetiva, até mesmo de divisão do trabalho moral da família, mas também numa perspectiva do que é filantropia. Pessoas que fazem investimento de impacto social, muitas vezes, assumem que isso é filantropia, enquanto outros vão falar, não, eu faço também investimento de impacto social, mas isso não é filantropia. Só queria deixar essa mensagem dizendo, ó, é muito heterogêneo para abrir aqui a discussão. Muito obrigado a todos, que eu já estou extrapolando meus minutos iniciais. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Marcos. Acho que tem uma série de reflexões aí que ficam, né, para a gente pensar sobre essa pluralidade da filantropia. Então, pensando filantropias no plural, que é uma coisa, né, sobre a qual a gente também vem trabalhando e vem investigando no GIF, essas diferentes formas de fazer, e acho que a gente vai poder tratar sobre isso também aqui na mesa. Então, eu já queria passar a palavra para o Vinícius se apresentar, por favor, e nos contar um pouco sobre sua iniciativa. Obrigado. Bom dia a todas, todos e todos. Eu sou Vinícius Barroso, faço parte da área de valor social da Globo. Estou aqui num prazer enorme, porque é a minha primeira vez no evento e já fazendo parte de uma mesa, então muito obrigado pela oportunidade. Sou um homem negro de estatura baixa, estou aqui vestindo uma blusa branca, com uma calça preta e um sapato preto. Sou do Rio, então muito bom estar aqui também em Fortaleza. E estou aqui para poder falar sobre a iniciativa da Globo, que é a plataforma de doações da empresa, que é a paraquemdoar.com.br. É uma plataforma que ela começou no ano de 2020, quando lá na pandemia a gente, dentro de valor social, entendeu que precisava dar mais luz, jogar mais luz nos trabalhos de várias organizações parceiras nossas que estavam ali na frente desse momento, fazendo com que as pessoas tivessem um período talvez mais ameno durante aquela dificuldade da pandemia. Então, a gente precisou criar um lugar, um hub mesmo, um espaço para que essas organizações tivessem uma visibilidade maior. Então, ao longo do tempo, desde 2020 para cá, essa plataforma ela foi sendo reformulada e a gente entendeu que a emergência, de fato, ela é um momento ali em que o brasileiro se dispõe a ajudar, ele está pronto, ele responde imediatamente, mas que a gente precisava fazer com que a plataforma fosse uma ferramenta para fomentar, para poder fazer com que as pessoas vissem a doação como uma cultura mesmo, não como algo muito pontual, algo muito momentâneo. Então, de lá para cá, a gente foi incluindo mais temas sociais na plataforma. Hoje são 12 temas, causas sociais, que a gente entende que são relevantes para o país. É claro que a gente quer aumentar cada vez mais, né, o objetivo é esse. E a gente procura, ao longo do ano, né, a todo momento,
fazer com que os temas sociais sejam trabalhados a partir das campanhas que a gente vem lançando a cada mês. Então, a cada mês a gente entende que tem um tema ou uma efeméride ali que é importante a ser trabalhado, e o Para Quem Doar vai destacando essas organizações que têm a ver com esse tema. E a gente vai entendendo que, a partir daí, a gente vai fazendo com que as pessoas olhem de forma mais naturalizada, mais recorrente para a doação, e não somente quando, né, o bicho pega, muito entre aspas, quando uma tragédia acontece, ou quando algum grande acontecimento trágico acontece no país. Então, tem um vídeo que eu trouxe, que exemplifica muito bem o trabalho dessa plataforma, o nosso trabalho aqui na área de valor social também. Então, é isso. Roda aí, por favor. A plataforma Para Quem Doar surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando muitos dos nossos parceiros estavam trabalhando no socorro das vítimas da pandemia. Então, a gente criou Para Quem Doar, que é um hub de doação, onde a gente consegue unir quem pode e quer ajudar a quem precisa receber. A gente consegue, dessa forma, dar visibilidade para pessoas que estão trabalhando nos territórios, nas áreas mais atingidas e de uma forma bastante confiável. Uma vez que o doador conhece o Para Quem Doar através da Globo, ele entra no site, conhece uma gama de organizações dos mais variados temas, ele escolhe a organização que ele quer doar, ele acessa, conhece ali um texto com imagens daquela organização e cai numa página de doação dentro do site da benfeitoria que faz toda a transação financeira dessa doação. Durante a pandemia, o Brasil alcançou um número histórico num ranking mundial de solidariedade. Isso mostrou para a gente que a população brasileira responde muito bem quando é convidada a doar e quando ela pode escolher para quem doar. Eu acho que o Para Quem Doar tem esse grande potencial, uma vez que ele está na TV, nas redes, usando todo o potencial de comunicação que a Globo tem, ele passa a fazer parte da rotina do brasileiro. Quem quiser saber como pode ajudar, paraquemdoar.com.br. De ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências das chuvas no sul. Pode fazer a sua doação e nos ajudar aí. Nem que seja pra brincar de ser feliz. Fundamental, importante, necessário. Essa aqui é a plataforma que eu usei para fazer também a minha doação. Você não é um dos 40 mil brasileiros que estão hoje no Maracanã, mas quer fazer a sua doação, está aqui na tela Para Quem Doar. Até a dramaturgia veio, participar dessa campanha de uma forma muito bonita. Também tem um site, paraquemdoar.com.br. Qualquer quantia pode fazer a diferença na vida de quem precisa. A gente está aqui na cidade cenográfica da novela Família é Tudo, para poder unir, o Para Quem Doar junto com a novela, Então, esse convite ele surgiu de um desejo do diretor, de unir aqui a Fundação Todos Humanos, que é uma fundação fictícia na história, com a realidade, a essa cultura de doação no nosso país. Quando a gente consegue criar essa trama, onde uma história de dramaturgia está acontecendo e dentro dela eu consigo ter um endereço que eu acesso e ali eu faço a minha doação de maneira séria, responsável, esses dois mundos começam a se encontrar de maneira muito mais verdadeira. A plataforma opera permanentemente e quando tem uma grande emergência, como essa que foi do Rio Grande do Sul, a gente cria um destaque dentro da página, dando uma visibilidade um pouco maior para as organizações que estão operando no local da tragédia. Para a gente é super importante reforçar que a plataforma Para Quem Doar ela vai muito além da emergência. Ao longo do ano todo a gente cumpre uma agenda social, então mulheres, meio ambiente, pessoas LGBTQIA+, PCDs, negritudes, associando a marca Para Quem Doar com o conteúdo da Globo, a gente consegue também chegar em mais pessoas, consegue fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais não só a marca, mas o poder que ela tem também de fazer com que as pessoas tenham suas vidas transformadas através das doações. É isso. Bom, e acho que importante desse vídeo também é como que a Globo, com esse canhão de comunicação que ela tem, que ela alcança, enfim, lares e pessoas em todo o país, como que a gente consegue usar isso como oportunidade para passar a nossa mensagem, sobre as doações, sobre como... Alô? Oi? Foi, voltou. Sobre como o ato de doar precisa ser cada vez mais recorrente mesmo, Então, a gente teve exemplos aqui
muito importantes, por exemplo, nas novelas, né? A gente teve pela primeira vez a oportunidade de estar dentro das novelas, e isso é algo muito grande, no sentido de que é um produto que chega em todas as casas, as pessoas veem ainda muito as novelas, e claro que qualquer tema ou mensagem que seja trabalhada num produto como esse vai gerar algum impacto. A pessoa vai, até por curiosidade, entrar lá no Para Quem Doar para entender o que é aquilo, e, claro, ser sensibilizado a doar, esse é o objetivo no final das contas, né? Então, a gente tem um trabalho muito contínuo mesmo de trazer visibilidade para essa plataforma, para que as pessoas conheçam cada vez mais. E isso, do outro lado também, né, quando a gente pensa nas organizações, isso também tem tido um efeito muito grande, né? Acho que a gente percebe que cada vez mais as organizações veem a Para Quem Doar como quase que um selo de qualidade também. Então, a gente viu alguns exemplos de organizações que colocaram lá, colocaram a logo do Para Quem Doar de forma espontânea mesmo, no seu site, nas suas redes, dizendo que aquela organização faz parte da plataforma, e isso traz uma relevância, né? Eles veem isso como algo relevante, no caso, para o trabalho de cada organização. Outra coisa também muito importante é sobre o Rio Grande do Sul também, né? A gente, ano passado, foi um marco na história do nosso projeto, porque a gente teve ali o maior pico de doações para o Rio Grande do Sul, foram 34 milhões de reais em um mês. Isso foi algo assustadoramente positivo. A gente, na pandemia, né, a gente chegou a números parecidos, mas quando a gente compara tempos e movimentos, né, na pandemia a gente teve lá muito mais tempo e, claro, né, fazendo ali a comunicação a todo momento. Em um mês de comunicação, com todo o esforço de jornalismo, dos programas de variedade, como vocês viram ali no vídeo, a gente conseguiu movimentar esse volume muito alto. Acho que tem muito a ver com o que você falou também, né? Que através da pesquisa você percebeu que, né, teve um aumento ali de um ano para outro, e isso também tem muito a ver com o Rio Grande do Sul. Então, esse ano, né, o ano de 2024, ele foi, de fato, um ano de muito aprendizado para a gente, de muitos desafios também, porque a gente estava ali ao mesmo tempo que a tragédia estava acontecendo, a gente estava trabalhando, entendendo como ajudar e como fazer um trabalho mais eficiente. E deu certo, assim, no sentido que a gente tem visto até hoje o resultado dos trabalhos das mais de 9 organizações que estavam envolvidas na campanha do Rio Grande do Sul, dentro da nossa plataforma. E a gente hoje, assim, olha para esse resultado, né, ou seja, para essa experiência que teve ano passado, como um guia, assim, até não só em momentos de emergência, mas também pensando que é super importante mesmo a gente estar a todo momento batendo na porta lá do jornalismo da Globo, lá nos programas de variedade, falando do Para Quem Doar, atento às pautas, às matérias, colando essas pautas com o convite a doar. Então, assim, a gente consegue associar Para Quem Doar a quase qualquer tema ou qualquer pauta que seja trabalhada na Globo, seja nas novelas ou fora delas, ou no jornalismo, enfim. Então, é uma potência, assim, a gente vê a Globo como essa chancela, que é super, enfim, as pessoas veem como credibilidade, né, veem que é uma plataforma segura, que o dinheiro vai chegar naquele lugar certo, mas, além disso, a gente também vê que é importante olhar para esse canhão como uma potência para a plataforma e também para o país de forma geral, porque, no final das contas, o que a gente quer é fomentar cada vez mais essa cultura de doação, e acho que a Globo, né, tem uma responsabilidade social muito grande em relação a isso, e a Para Quem Doar é uma das ferramentas para a gente poder chegar nesse Brasil melhor, um Brasil que doa mais, um Brasil mais atento ao outro. É isso. Muito obrigada, Vinícius. Super inspiradora a sua fala, né? Me lembra também o próprio movimento por uma cultura de doação, né? Que é incubado pelo GIF e que traz essa pauta de ampliar as doações no Brasil. Então, quem não conhece ainda também convido a conhecer o MCD. E já passo a palavra para Iracema para poder nos contar um pouco sobre a produção e a incidência do Fundo Agbara, né, um fundo de mulheres negras no campo da filantropia e do investimento social privado no Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Patrícia. A gente não se ouve bem, né?
Não? Tá bom, melhorou. Bom dia, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Iracema Souza. Eu sou cientista social de formação e atuo como gerente de conhecimento e advocacy no Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil, e que tem, dentre as suas linhas de atuação, a área de produção de conhecimento vinculada à advocacy, né, que tem como direcionamento produzir evidências e análises com recorte interseccional, sobretudo, mas não tão somente, para incidir tanto no campo da filantropia, discutindo a questão do financiamento, as formas de financiamento, mas também nas políticas públicas, já que também nos colocamos como um ator na incidência na política institucional, né? Então, como a Patrícia já trouxe uma introdução inicial, nós lançamos o ano passado a nossa primeira pesquisa, que é um diagnóstico acerca de filantropia e raça, do Centro das Lutas às Margens dos Recursos, que é o título que nós inserimos nessa pesquisa, onde nós escutamos 834 organizações negras, né? Então, assim, é interessante estar nessa mesa, e aí também quero agradecer, porque a gente já olhou para o perfil dos doadores e agora nós vamos olhar para as organizações, que são majoritariamente compostas por pessoas negras, lideradas por pessoas negras e que têm o racismo como um elemento que compõe a sua trajetória. Então, toda a estratégia de atuação é entendida e é permeada pelos impactos do racismo, né? A leitura de mundo dessas organizações tem essa centralidade. E aí também nós olhamos para o investimento, mais especificamente para institutos, fundos e fundações no Brasil, como é que se organizou o financiamento para a equidade racial, porque o nosso objetivo era entender como é que as organizações atuam e acessam esses recursos e também como é que esses recursos se organizam do ponto de vista dos financiadores, né? Então, eu destaquei alguns dados, assim, a pesquisa está disponível no site do Fundo Aguibara, vocês podem acessar. Eu acredito que a grande maioria já deve ter recebido um folder nosso, porque nós estamos, desde o início do Congresso, abordando algumas pessoas. Nós temos mais alguns ali com as minhas amigas. Levantem as mãos, queridinhas, que estão aqui do Fundo Aguibara. E eu vou destacar alguns dos nossos aprendizados, assim, mas nós temos alguns materiais, né? Nós tivemos a produção do relatório completo da pesquisa, nós fizemos um infográfico que tem um conteúdo mais direcionado, né, e resumido dos dados, e nós também produzimos um documentário com o relato dessas instituições. Nós fizemos o trabalho de campo, então, além da metodologia da aplicação do survey, nós fizemos também trabalho de campo e nós escutamos as lideranças, né? Além disso, nós também temos uma plataforma no Power BI que dá a possibilidade de você produzir análises próprias a respeito do banco que a gente hospedou lá. Então, é interessante fazer recortes regionais, recortes por perfil de liderança, mas a gente hoje vai trazer aqui um pouco dos dados gerais. O que a gente entendeu é que, por exemplo, as organizações negras, elas se caracterizam pela centralidade da pauta da equidade racial, né? Então, nos últimos anos, a gente observou um movimento muito expressivo do debate racial no país. Essas organizações, elas estão à frente, liderando essas demandas, historicamente, garantindo direitos para a população negra, mas, sobretudo, contribuindo para um avanço da democracia, né? Então, elas estão diretamente ligadas a pautas como educação, defesa de direitos, saúde, mas sempre com a lente de como é que essas políticas impactam a população negra. Então, surgiu desses anos de luta aí, a política da saúde da população negra, as ações afirmativas para a ampliação da presença de pessoas negras na educação, sobretudo no ensino superior, e das políticas de permanência, né? Mas, além disso, são organizações também que estão majoritariamente situadas em territórios de vulnerabilidade. Então, quando a gente olha para os territórios onde essas organizações estão situadas, elas majoritariamente se encontram nas favelas e periferias, nas regiões rurais e urbanas, né, nas regiões rurais e nas regiões urbanas em territórios de vulnerabilidade, como favelas, periferias e comunidades, que são nomenclaturas que se diversificam do ponto de vista regional, já que a gente escutou as regiões do país. Um outro ponto que nós identificamos é que a gente tem uma maioria de liderança de mulheres negras. São 89,2% dessas organizações lideradas por mulheres, né? Isso traz uma dimensão muito específica. Primeiro, que caracteriza um pouco do que é o movimento antirracista no Brasil hoje, né, majoritariamente liderado por mulheres, mas também que traz outras pautas que nós não abordamos nessa pesquisa, mas que estão em voga no momento, por exemplo, como a dimensão
da responsabilidade de cuidado que as mulheres têm, né? Então, são mulheres que elas não recebem salários da atividade nas organizações, porque as organizações não têm capacidade de nutrir e remunerar as pessoas que são atuantes, mas elas dividem uma jornada com a jornada de trabalho remunerado e também com a jornada de trabalho de cuidado e responsabilidade doméstica. Então, a gente identificou que essas instituições, elas possuem uma capacidade de mobilização de recursos muito baixa, né, e que se assemelha realmente ao resultado que a PIPA trouxe, só que a gente identificou um percentual maior, são quase 50% das organizações que mobilizam até R$5.000 ao ano. E quando a gente perguntou quais eram as dificuldades que essas instituições enfrentam, elas basicamente estão apontando a captação de recursos como a principal delas, mas também a dificuldade com escrita de projetos e outras habilidades do ponto de vista da estrutura da instituição, que é um debate também que já circulou aí no Congresso, falando sobre a questão do desenvolvimento institucional, né, dessas organizações. Quando nós perguntamos, em termos de uma escala de menor relevância e maior relevância, nós identificamos que a burocratização dos editais se constitui como a principal, a mais relevante barreira para organizações negras. Então, nós também perguntamos se elas acessavam as oportunidades. Elas acessam as oportunidades, elas identificam instituições financiadoras, elas conhecem processos seletivos, mas o edital se constitui uma barreira. E isso é interessante porque ele é uma etapa anterior ao processo seletivo, né? Não são organizações que têm a reprovação nos editais, são organizações que sequer passam pelo processo de submissão de propostas e de levantamento de documentação e dos requisitos que são exigidos pelos editais. Uma outra dificuldade também, que foi considerada como a mais relevante para o perfil das organizações negras, é a falta de abertura com empresas. Né, elas identificam muita dificuldade de acessar instituições privadas, né, sobretudo empresas, no caso, para ter diálogos de captação. É uma dificuldade considerada muito relevante. A falta do CNPJ, o perfil das organizações em termos de formalização, ele não é muito diferente, né? A maioria não tem CNPJ, mas a diferença não chega a 10 pontos percentuais. Mas o que a gente observa, por exemplo, é que elas também identificam que não possuir um CNPJ não é a principal dificuldade, não é muito relevante. Na verdade, se constitui como não se aplica. Elas identificam como não é um critério, como maior barreira, né? Há outros elementos que se configuram na experiência dessas organizações. Um outro ponto que nós perguntamos, e que seria e que é válido, né, é a identificação do impacto do racismo. Uma vez que elas estão situadas nesse campo de captação, de diálogo com financiadores, né, de acompanhamento de oportunidades de financiamento, elas identificam que o racismo contribui muito para esse processo, né, para o insucesso dessa dinâmica de captação. Quando nós observamos o comportamento dos financiadores, né, dos fundos, dos institutos, a gente identificou que, nos últimos anos, eles apontam como a falta de recursos financeiros disponibilizados para investimento da pauta racial. Foi apontado pelas organizações da filantropia e do investimento social privado. Há também a identificação de que as organizações negras têm dificuldade com a gestão e a capacidade operacional das suas instituições. Também foi apontado a falta de alinhamento entre os objetivos das instituições e o que trabalham as organizações negras. E aí eu queria destacar também um outro elemento que a gente observou, é que as organizações elas não trabalham numa linha específica, né? Então, dificilmente existe uma organização que trabalha tão somente com a educação. Ela se identifica como uma organização negra, mas ela atua na educação básica e ela trabalha na interseccionalidade entre diferentes dimensões. Porque o entendimento de quando escutamos algumas lideranças é que essa experiência ela não é isolada, né? Então, se falar, por exemplo, uma instituição, ela não quer só ampliar a educação para um território que não tem educação. Ela quer que aquela criança negra que nasce naquele território periférico e que precisa acessar a educação básica, ela também tenha uma dimensão outra de narrativa educacional.
que conheça a centralidade do papel da população negra, que tenha um pertencimento de si, o fortalecimento da sua identidade. Então, a pauta racial, a educação étnico-racial, atravessa a pedagogia do trabalho das instituições educacionais que são negras. Outros elementos que a gente também identificou, do ponto de vista do financiamento, é que, majoritariamente, as iniciativas que foram voltadas para a equidade racial, elas se concentraram em ampliar a participação de pessoas negras nas instituições, ainda que o teto dos conselhos e dos espaços de maior decisão não foi furado, né? Se constitui aí como uma barreira, e também da contratação de consultorias para oferecimento de formações internas, né? Então, são iniciativas, nós identificamos também a aplicação de bolsas, financiamento em bolsas, mas são iniciativas que estão mais voltadas para o desenvolvimento de pessoas negras, né, que estão ali pensando em mobilidade de carreira, que estão ali pensando em diversidade e inclusão, do que o financiamento e o investimento em organizações que estão pensando uma coletividade, né, que estão fazendo proposições políticas, que estão atuando em territórios e que estão buscando formas de minimizar problemas históricos que nós vivenciamos no país, das desigualdades relacionadas às desigualdades raciais. Então, é isso. Obrigada. Maravilha, obrigada, Iracema. Eu fiquei pensando aqui muito, né, ouvindo a sua fala sobre a questão da importância da incidência política, né, da filantropia e do investimento social privado, e aqui a gente não está falando de político partidário, mas de político no sentido de projeto de país e de sociedade, né, que esses atores têm, da importância da defesa de direitos, e também trouxeste a questão do alinhamento dos objetivos, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, aparece no censo do GIF também, como a Sara comentou na abertura, como um dos maiores motivos para se financiar esse alinhamento de valores, mas historicamente a gente vê que pela Constituição das organizações da sociedade civil, dos próprios movimentos sociais e de uma filantropia, às vezes, mais corporativa ou mais de elite, tem um desencontro, né, entre esses valores, esses objetivos, o que progressivamente a gente vê que vem mudando no campo, mas ainda de uma forma bastante tímida, com bastante oportunidade de ampliar. E aí é nessa toada que eu gostaria de convidar a Inês Laffer para nos contar sobre as suas iniciativas e o trabalho do Confluentes. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o chapéu Confluentes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa também. Eu sou Inês Laffer, eu sou diretora do Instituto Beth Jacó Laffer e também estou aqui terminando meu mandato na presidência do Conselho do GIF. Eu acho que, antes de falar, eu queria passar um vídeo que acho que dá uma encurtadinha no caminho. No Brasil com que sonhamos, causas sociais e organizações comprometidas com mudanças recebem o apoio necessário para reduzir desigualdades e construir um futuro mais justo e inclusivo. Na sociedade que queremos, as pessoas descobrem e exercem, colocam em prática seu potencial transformador por meio da doação planejada, estratégica e consistente. Sonhamos, fazemos, conectamos, construímos, confluímos. Nosso propósito é inspirar e engajar pessoas que desejam mudar os rumos do país, mas ainda buscam formas significativas de agir. Propomos um modelo de filantropia que une pessoas, ideias e perspectivas em um espaço onde diálogo, aprendizado e ação caminham juntos. Aqui, cada um encontra seu papel na construção de um Brasil melhor. A mudança acontece quando nos unimos. Esse é o nosso convite. Vamos confluir? Bom, passei esse vídeo, que é o nosso vídeo manifesto, um pouco para contar o que é. É interessante que a gente vai escutando aqui a mesa e fala, bom, peraí, quando chegar na minha vez de falar, eu tenho que explicar o que eu faço antes de começar a dialogar com as pessoas. Mas, enfim, a ideia do Confluentes é mobilizar essa filantropia de pessoa física num ticket médio. A gente começa num ticket de R$ 5.000 anuais
parceláveis, né, 400 e pouco tantos por mês. Então, a gente está aqui querendo fazer essa ponte entre pessoas e organizações. E pensando um pouco na história da capacidade de doar. Né? Quando a gente olha aquele gráfico ali das causas, não são as causas com as quais a gente está trabalhando. A gente quer fomentar a filantropia para causas estratégicas. O que isso quer dizer? Né? A gente viu ficou pensando aqui nessa fala da Abigail Disney no começo do evento, que era a história assim, de quem resgata os bebês do rio, quem ensina os bebês a nadar, e quem está trabalhando com quem está jogando os bebês lá de cima. Né? Então, essa ideia de pensar como é que a gente trabalha com causas que lidam com direitos difusos e coletivos, com causas, né, fazem incidência em relação a problemas que são recorrentes, enfim, e que perpetuam, né, as desigualdades. Eu acho que assim, a gente tem também uma história de pensar assim, né, quem é o nosso público doador que a gente está olhando. Então, a gente foi fazer um levantamento e olhou e falou, olha, segundo a Receita Federal, tem 1,5 milhão de pessoas que ganham têm renda entre 30 e 60 mil mensais. Lembrando que a gente tem mais ou menos, né, 212 milhões de brasileiros. Então, é um público pequeno. Mas a gente ficou pensando, se essas pessoas, mais ou menos, em média, doassem, metade dessas pessoas doassem, em média, 0,5%, da sua renda anual, a gente teria, a nossa conta lá, 3 bilhões 75, que é mais ou menos, que é um pouquinho menos do que o que a gente vê no censo DIF. Então, assim, quando a gente olha para o campo, é um universo de possibilidades. Né? Eu acho que quando a gente fala da filantropia de pessoa física, é um universo de potência. Pensa quanto poder, conhecimento e riqueza ainda pode circular com uma doação onde você não precisa ser um super rico para estar lá. A gente está olhando um pouco para esses 2% para a base da pirâmide dos mais ricos. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem um universo de potência, tem um universo de possibilidades. E eu acho que uma outra coisa que é interessante no que a gente está fazendo no Confluentes, e que eu acho que a gente não tem pesquisa, mas a gente tem bastante aprendizado num modelo que é um pouco diferente do que o que a gente tem hoje no Brasil. E uma das coisas que a gente está pensando é como é que a gente fomenta a doação a partir de qual motivação? O que é que vai motivar a pessoa a doar? Porque a gente, óbvio, tem esses casos. Né? Quando a gente vê uma tragédia, a empatia, a solidariedade, ela vem assim. Mas quando a gente pensa numa doação recorrente, para causas que não são tão simples de atinar o que acontece concretamente com o resultado da nossa doação, a gente trabalha muito acho que com duas ideias. Uma ideia, eu acho interessante, né, quando a gente olha para o arco do Congresso, a gente está no 3º dia do Congresso, eu fui ouvindo as palestras e falando, bom, o que isso inspira a minha prática, o que isso conversa com a minha prática, enfim, para onde a gente vai, o que eu aprendo e mudo. E eu fiquei pensando muito naquela plenária do território, o Joaquim do Banco Palmas, ele falou uma coisa assim, da potência do coletivo, né, da comunidade. E eu acho que a gente tem no Confluentes essa história de você falar assim, é uma doação, nosso mote lá, uma doação individual para um impacto coletivo, mas é a ideia de que os meus 5 mil, com os outros 5 mil, com os outros 5 mil, faz a diferença. A gente vai escolher organizações que vão receber, e isso faz a diferença. Eu acho que essa história de você fazer junto, de você fazer coletivamente, de você estar numa comunidade de pessoas que têm interesses similares, anseios, e que você está podendo fazer junto, é também, eu acho, uma das grandes potências de fomentar a doação. E acho também assim que a gente oferece para o nosso doador um espaço de aprendizagem.
de falar, bom, eu que faço outra coisa da vida, como é que eu me conecto com essas causas que são meio complexas? Então, a gente faz uma série de encontros, jantares, eventos, a gente tem um festival todo ano, enfim, a gente está querendo aproximar as pessoas das organizações e das causas. Então, as pessoas têm a oportunidade de conversar com um acadêmico, de conversar com um artista, de conversar com uma liderança de organização, e ir se aproximando dos temas. E eu acho que é essa criação de empatia que faz também com que a gente possa fomentar o desejo de fazer circular poder, conhecimento e riqueza, né? Então, tem a dimensão da comunidade, tem a dimensão da aprendizagem, que eu acho que a gente trabalha. E eu acho, assim, a gente está aqui nessa mesa, por exemplo, estamos com a Agbara, que já foi organização que recebeu o recurso do Confluentes. A PIPA, a gente fez uma parceria mais pontual, mas também trouxe as lideranças de organizações que compõem a rede da PIPA para conversar com a nossa rede de doadores. E a gente vê que tem uma história aqui que é uma potência, quando você coloca uma organização junto com um doador para bater um papo, para conversar. É um espaço de aprendizagem para os dois lados, e eu acho que isso dá mais vontade de estar próximo, dá mais vontade de ser solidário. A iniciativa também, o Confluentes, eu acho que ele tem uma outra coisa que é meio diferente do que a gente costuma ver, mas ela é uma iniciativa cofinanciada por várias fundações. Além do Instituto Beth Jacolaff, a gente tem outros financiadores. E eu acho que isso faz com que a curadoria de organizações que a gente oferece para as pessoas físicas seja também uma curadoria muito especial, porque a gente vai recomendar para a pessoa que vai doar uma organização do portfólio dos nossos apoiadores. Então, você vai dizer, olha, eu estou colocando a serviço da pessoa física a inteligência de seleção, monitoramento e avaliação de grandes fundações. Então, é um pouco assim, vem que tem confiança, tem aprendizagem, tem coletivo, tem, enfim, tem um ticket possível, mas que vai fazer a diferença lá na frente. Então, eu acho um pouco isso, assim, quem está no universo da filantropia está aqui pensando assim, como é que a gente faz para trazer mais gente para a ação, para o campo, né? Como é que a gente traz mais potência para aquilo que a gente, profissionais aqui do campo, escolheu fazer como profissão. Então, a gente, no Confluentes, tem procurado trabalhar muito com essas, enfim, com esses pontos, com essas alternativas, e é isso. E também estamos aprendendo ao longo do processo, né? Então, enfim, então é um prazer estar aqui nessa mesa e conversar, e é isso. Vou encerrar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Remetendo, né, ainda à fala da Abigail Disney na abertura do Congresso, eu acho que ela trouxe um dado, né, já que a gente está falando de conhecimento para incidência, sobre o volume que as pessoas aportam em doações em relação à sua classe social, né? E ela trouxe, eu não me lembro exatamente se era em média ou até, né, que as pessoas de classes mais baixas doavam até, ou em média, 20% da sua renda, e as pessoas de classes mais altas até 9%. Né? E a gente tem estudos um pouco mais antigos aqui no Brasil, mas me lembro de um particular da Leila Landim e da Celi Scalon, que trabalham com o associativismo e terceiro setor no Brasil, falando justamente disso, que na proporção da renda, as classes mais baixas são as que mais doam. Né? Então, quando a gente fala de uma cultura de doação, de mobilização para doação, pensar que a gente também precisa delinear públicos específicos, né? Que a gente tem pessoas que estão fazendo mais, que têm um senso de comunidade, de partilha, às vezes até por necessidade que precisa acontecer, e talvez uma cultura um pouco mais individualista, ainda um pouco mais fechada, que a gente precisa promover esses espaços de encontro. Então, né, parabéns pela iniciativa. E aí, queria passar a palavra para o Gelson, né, te perguntando também, te pedindo para, né, também se apresentar, contar um pouquinho,
mas também nos contar como tu visualizas essa questão da articulação de rede desses atores que estão produzindo conhecimento, mas que também estão agindo no campo, para tentar endereçar justamente a temática do nosso congresso, né? Essa descentralização do poder do conhecimento e das riquezas que o nosso país tem em tanta abundância, mas que a gente ainda distribui de uma forma tão desigual. Obrigada. Bom dia, gente. Todos me escutam. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Fundação José Luiz de Setúbal por me convidar para estar aqui nessa mesa. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje nesse lugar de pensar conhecimento e pensar produção no ecossistema. Eu sou Gelson Henrique, diretor executivo da iniciativa PIPA. Eu, tal qual a Inês, também vou ter que explicar um pouco o que é PIPA em linhas gerais. Eu acho que isso é importante, porque a PIPA é uma organização que vem pensar a democratização do acesso a recursos no país para as periferias especificamente, entendendo como que as periferias estão no solo, estão construindo a realidade com as próprias mãos e faz isso sem financiamento, né? O que nós apresentamos isso lá em 2023, mas isso também aparece hoje na pesquisa que a Guibara traz, e cada vez mais pessoas estão adensando o campo de estudo que outrora não era visualizado e vislumbrado no ecossistema ainda, mas para cada vez qualificar mais uma produção de conhecimento que conecte a filantropia, o investimento social privado e o território, né? Então, trago o território porque eu vou voltar para esse ponto. Então, vamos lá, vou começar minha fala, que Nossa Senhora da Síntese me ajude e a assertividade do meu pai Oxóssi também. Primeiro, eu queria começar referenciando Helena Teodoro, que é a primeira doutora negra em filosofia no país, é uma referência no movimento negro, porque eu tenho acompanhado muito o podcast Escute as Mais Velhas, que foi puxado pela Neca e Sueli Carneiro, pela Tite Setúbal, né, em produção com a Rádio Novelo, que está... Gente, todo mundo aqui precisa olhar para esse podcast, precisa escutar esse podcast, porque ele tem um retrato do final do século XX, de movimento se estruturando, como se desenha estratégia e como que vai pensando a produção de uma disputa política que está sendo colocada. Então, eu trago isso porque eu acho que isso é muito importante a nível de produção de análise do que nós estamos fazendo aqui hoje, inclusive. E aí, tem um ponto que a Helena Teodoro traz, que fala assim, existe uma magia de quando é dito o que gostaria de ser dito, né? Porque ela apresenta que muitas vezes nós queremos falar muitas coisas, mas nós não ousamos e não falamos. E quando nós fazemos isso, quando nós falamos, há uma magia / potencialidade que mexe com as coisas. Então, eu gostaria de ler a PIPA nesse lugar. A PIPA, ela vem, hoje, uma organização que a gente se entende enquanto uma organização de infraestrutura do setor, aprendi esse ponto no setor, para pensar e produzir caminhos e orientar uma filantropia estratégica e qualificada a partir de uma visão que estão nas periferias do Brasil, entendendo que as periferias têm resposta, pensando que, historicamente, nós estamos fazendo gestão de recurso e produzindo e combatendo desigualdades, produzindo transformação social, mas nós não acessamos o espaço de pensar filantropia no país até muito tempo, né? Eu peço licença que eu vou precisar, eu organizei minha fala em alguns pontos, porque eu ontem passei a tarde na emergência, eu preciso pensar, ajudar aqui, então já penso por qualquer confusão na fala. Desculpa. E é isso, eu gostaria também de resgatar nisso a fala da nossa mais velha, tem a Benilda, como ela falou ontem, sobre o território num lugar mais alargado, né? O território, quando vai ser falado, vai ser pensado, ele usualmente está falando de periferias, né? Acho que nesse ecossistema especificamente, ele está falando de periferias. Nós não estamos no espaço pensando periferias como apenas as organizações a receber dinheiro, mas também como pessoas que estão ali que podem operar esse ecossistema no país e conseguir apresentar caminhos possíveis de transformação, né? Então, mas de todo modo, o território
A Faria Lima também é um território. A Faria Lima é um lugar da cidade que tem os seus códigos. E esses códigos que hoje estão operando a filantropia. São essas redes que estão operando a filantropia. E está tudo bem, eu acho que é sobre isso, é sobre como a gente vai dialogar entre territórios. Mas no ecossistema da filantropia hoje, quando se fala território, eu acho que é importante ter uma lucidez de entender que estamos falando de periferias, apesar de não estar na nomenclatura especificamente. Assim, acho que tem... A Geórgia está ali, ela compõe, né, uma aliança territorial no Brasil que está se nascendo de filantropias conectadas com o território, com esse chão, porque é importante estar pensando e produzindo a partir desse lugar como vão ser os moldes que esse financiamento vai chegar. Então, o que eu acho que é muito importante ser pensado é que o retrato que nós queremos focar na PIPA especificamente, né, é um retrato que é imaginado e observado por visões e pontos de vistas que outrora não era nem considerada no campo da filantropia. Então, eu estou dizendo de pessoas negras e de periferia. Então, qual é o retrato, qual é a produção de conhecimento que a gente está querendo emplacar, né, que está querendo pensar e produzir e fortalecer nesse ecossistema? E o que eu acho que é muito importante de ser pensado é que o ecossistema, a produção de conhecimento, na minha concepção, obviamente, acho que é o fim, mas, no caso, no geral, é o fim, mas na minha concepção não é um fim, é um meio, é uma estratégia para conseguir pautar e produzir olhares e análises para uma filantropia e falar assim, opa, isso aqui está acontecendo. Esse é o retrato. As organizações não estão recebendo recurso. Nós não estamos tendo operadores na filantropia que precisam ter... Tem operadores na filantropia que precisam ser fortalecidos a partir desse território. Então, eu tenho eu fico pensando que isso é realização coletiva, sabe? Porque nós precisamos estar juntos pensando e construindo isso. Hoje, é isso, a PIPA vai fazer 3 anos de atuação externa na segunda-feira, e aí, hoje eu sou um outro Gelson Henrique de quando eu comecei a atuar na filantropia em 2022. Isso porque tive Márcia ali conversando, assim, olha, acho que é por aqui, acho que temos como a gente vai olhar para isso. Kika falando, olha, historicamente é isso aqui. Então, como que não está dado a produção de conhecimento no lugar e a produção do ecossistema como um lugar sem ser reflexivo? Então, eu acho que a produção do conhecimento tem que ser para construir uma ação política, né? E assim, falando de ação política, eu penso que num marco onde o GIF está fazendo 30 anos, nós saímos, né, a filantropia e o ISP saiu pela primeira vez a nível de congresso do Sudeste. Eu tenho uma estranha crença que os ventos estão apontando para um futuro de descentralização de recursos e que isso precisa estar no foco, né? Porque o que eu fico pensando também e na segunda-feira, vai ter um compromisso político da filantropia de até o próximo congresso, quanto de recurso que vai chegar no Nordeste? Qual é a meta e os indicadores para isso? Eu acho que é muito importante nós estarmos aqui, mas para isso eu também acredito que nós temos que pensar o para além. O depois, quando acabar esse congresso, qual é o campo da filantropia, como vai se organizar e pensar o depois e conectado com o território, sabe? Então, eu acho que tem alguns caminhos de como, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Obrigado. Muito obrigada, Gelson. Bom, eu tenho várias perguntas aqui, mas nós temos mais ou menos 30 minutos ainda. Imagino que vocês também tenham muitas perguntas, então acho que a gente poderia aproveitar para fazer uma rodada, né, um bloco, coletar 2 ou 3 perguntas, e aí a gente passa a palavra de novo para vocês, para poder ter essa interação com o público, que eu acho que é fundamental. Mas também queria deixar a provocação da gente pensar, né, nessa produção de conhecimento, nessa incidência e nessa ação, a partir dos lugares que a gente ocupa e das organizações, do perfil das organizações nos quais a gente está, né? A gente tem organização familiar, a gente tem uma empresa, a gente tem organizações independentes, que são também diferentes perfis de associados do GIF, e que estão dentro do que o Marcos apontou no início muito bem, como uma heterogeneidade da filantropia, né? São modos de fazer, são disputas,
em campo colocadas, e como o Gelson falou também muito bem, não se está colocando ordem de valor, mas a gente está vendo que tem uma centralização ainda do recurso, da temática, da regionalidade, do público-alvo. Então, como é que a gente faz para descentralizar isso, para que ela seja realmente plural, como ela se pretende? Então, essa é minha provocação e minha pergunta para a gente pensar. E aí, vou passar o microfone, então, quem tiver questões, quiser levantar a mão. Bom dia a todos, todas, todes. Meu nome é Diana Souza, eu sou da Wikimedia Brasil, uma organização dedicada a produzir equidade de participação de territórios e sujeitos subrepresentados na internet, por meio das plataformas Wikimedia, né? E pensando como produzir essa equidade de participação passa por garantir acesso e condição a tecnologias e que essas tecnologias sejam abertas e colaborativas. E, dito isso, eu queria trazer uma questão, né? A gente sabe como, no pós-abolição, a proibição e restrição ao acesso à educação e participação política restringiu e criou as situações de desigualdade que a gente vive hoje, né? Como as organizações de vocês têm pensado em condições de equidade e participação no acesso à tecnologia e à participação popular de diferentes territórios e sujeitos privados de condições de inferir e decidir os direcionamentos da governança da internet como um espaço que influencia a política no mundo inteiro, que gera conhecimento ou a restrição da publicização dos conhecimentos e acúmulos desse território? Como é que essas instituições que estão discutindo tecnologias estão sendo observadas pelas curadorias das plataformas aqui mencionadas e desses espaços, né? A gente viu uma mesa sobre Big Techs essa semana aqui no GIF, outra que falou sobre educação e inteligência artificial, e muitas vezes a filantropia de investimento social privado ainda está direcionada para os efeitos dessa exclusão, que primeiro foi uma exclusão política e educacional, e hoje a gente vê esse mesmo modelo de restrição no acesso à tecnologia e à inclusão, eu não gosto do termo inclusão digital, mas equidade de participação no acesso à tecnologia, seus rumos e governança por meio da governança da internet. Obrigada. Maravilha, obrigada. Acho que a gente tem bastante gente querendo fazer perguntas, só vou pedir para o pessoal tentar ser breve para a gente conseguir passar, né, por a nossa mesa aqui. Tá bom. Eu sou a Sofia, eu trabalho no Instituto ACP. Minha pergunta é para o Marcos e talvez a Inês também possa comentar. O Marcos citou, como segundo tópico de achado da pesquisa, né, de grandes doadores, a heterogeneidade de perfil. Mas, no texto da apresentação, Marcos, se eu bem entendi, vocês citam também que essa filantropia se transforma ao longo da vida de um mesmo filantropo, né? Se é isso mesmo, eu gostaria que você comentasse esse dado, trazendo, né, para nós o que é que muda, assim, se é montante, se é envolvimento. E aí gostaria de acrescentar ainda mais uma pergunta, né? Se você, e Inês também, se quiser comentar, observam que as gerações mais novas influenciam as doações dos mais velhos, né? Assim, se filhos, netos, são capazes de influenciar as doações dos seus pais, dos seus avós. Oi, bom dia, eu sou a Tatiana. Eu queria saber ainda sobre a pesquisa do Marcos, desculpa, gente. O conceito de filantropia não está consolidado, ele está em disputa. Eu fiquei muito curiosa de saber que disputa que é essa, que conceitos que estão em disputa, de saber mais sobre isso. Podemos pegar mais uma? Meu nome é Débora Silva, eu sou eu sou do Membro Oxo, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. É muito importante ver Gelson, o pessoal da Aguibara nessa mesa, porque
a gente está falando sobre desconcentrar poder, conhecimento e riqueza. E eu só consegui chegar, né, no Confluentes porque tinham representantes da periferia, pessoas que conhecem o território, sabem onde existe, de fato, as desigualdades sociais, e foi a Pipa que fez isso. Esse encontro entre doadores, que eu não conseguiria alcançar, porque eu estou na base da pirâmide, né? Eu estou lá no chão da fábrica. E isso que é importante a gente pensar. Quem são os atores que estão, de fato, pensando estratégias a longo prazo? E aí também fica já a minha pergunta, né? Como a filantropia, que são pessoas, né? Não é uma entidade, que propõe agendas, estão pensando essa desconcentração de poder, conhecimento e riqueza para a base, trazendo quem, de fato, opera na base, como a iniciativa Pipa, a Guibara. Se a gente sabe quem são as pessoas que sofrem mais com as desigualdades. Elas têm cor, elas têm CEP, têm gêneros bem específicos. Então, quais são as estratégias a longo prazo de aproximação de quem conhece a base? E eu não estou dizendo de quem diz que conhece a base, que está em 100 mil favelas ao mesmo tempo, parece Deus. Mas quem, de fato, veio de lá. E aí eu quero também falar que as organizações de base, como diz Ailton Krenak, são as que estão adiando o fim do mundo. E se nós não pensarmos sobre isso, a gente vai continuar falando sobre desconcentrar. Eu quero que a base, que a periferia, tenha poder, reconhecimento e riqueza. Obrigada. Maravilha, muito obrigada pelas perguntas. Acho que a gente tem bastante caldo aqui já para responder. Nem todo mundo precisa endereçar, claro, todas as questões. Algumas vieram, né, mais direcionadas. Vou pedir só, a gente tem aí mais ou menos 20 minutos, então pedir para a gente ficar 4 minutos de fala, mais ou menos, para cada um. E aí, se vocês também, ao responder, já quiserem dar um recado final para o público, seria ótimo. Obrigada. Vou passar, acho que a gente pode ir na ordem. Vamos começar aqui com... Ou vamos com a ordem que começamos antes? Então, vamos com Marcos. Maravilha. Bom, muito obrigado a todas as questões. Eu vou tentar endereçar de uma forma geral e depois eu entro específico para direcionadas. Acho que o primeiro ponto, olhando para o evento, e olhando para a nossa perspectiva enquanto Departamento de Pesquisa da Fundação José Luiz Egídio de Setúbal, sem dúvida, somos uma fundação familiar, que temos um foco em saúde infantil e fortalecimento do setor, do terceiro setor, mas, fundamentalmente, a nossa missão é produzir evidência científica e conhecimento científico. Isso eu estou dizendo enquanto departamento de pesquisa. E isso significa a ciência aberta e de qualidade, com metodologia clara, metodologia científica rigorosa, dados públicos, microdados públicos e metodologia publicizada de acordo com protocolos científicos, significa, de alguma forma, desconcentrar poder e conhecimento. Porque quando eu dou condições de qualquer pessoa poder acessar a minha microbase de dados, significa que eu estou dando condições a essa pessoa de ir lá e aprender, entender qual é a minha metodologia e poder vir me perguntar e eu poder também ensinar qual é a minha metodologia e a gente construir conjuntamente. Quando eu não faço esse movimento, eu concentro o poder. Quando eu mostro um relatório, eu não digo como é que eu cheguei nesses dados, eu não digo, falo, vem até mim, que eu te digo. Isso significa concentração. É eu me tornar um ator central forçosamente de uma forma na qual eu não sou científico. Então, a nossa bandeira via ciência, eu estou buscando empoderar. Sem dúvida, isso não é nada simples e tem total conexão com as questões realizadas, por exemplo, pela Diana Souza, quando ela fala, olha, historicamente, a proibição, a gente tem um desafio gigantesco histórico em relação à participação política e educação. E acho que parte de nossa missão tem que ser esse empoderamento, enquanto via dando condições também de poder ofertar parcerias com quem tiver interesse de conhecimento conosco. A gente faz parcerias com organizações da sociedade civil, nas quais a gente presta apoio, passa a estratégia de dados, ensina, capacita no sentido de ter domínio
científico, metodológico, para a própria instituição fazer suas pesquisas, gestão de seus dados, etc. Acho que esse é um desafio gigantesco, a gente tem que se atentar e o nosso olhar é muito dessa perspectiva da ciência. Daí, passando agora especificamente para outro leque de questões que veio tanto da Sofia, do Instituto ACP, como da Tatiana, sobre a pesquisa dos grandes doadores, essa vou ser um pouco mais específico. Fundamentalmente, há muita heterogeneidade, o que a gente nota é muita heterogeneidade de perfil, tanto entre doadores como no próprio indivíduo, em relação ao momento dele na vida pessoal e também em relação ao posicionamento dele perante sua família, quando a gente está olhando, quando não é primeira geração. Que é assim, na minha família, no atual momento, eu me encontro nessa posição na qual eu talvez não me veja ainda como um filantropo, mas eu vejo a geração superou como filantropa e eu começo a fazer iniciativas as quais eu faço também doações de filantropia. Ou eu começo a tentar organizar as doações da minha família, que até agora não eram organizadas, e eu vejo como minha missão organizar essa governança filantrópica e passar a tentar, de alguma forma, unir, ou se a minha família está se distanciando do grupo, porque abrir a empresa agora tem acionistas externos, o Family Office, a partir disso, a gente também passa a organizar a nossa filantropia, isso a gente nota muito, e tem esse movimento. Em relação à segunda pergunta, se as gerações mais novas influenciam as doações dos mais velhos, não é uma resposta simples. A intuição até tenderia a dizer que o que você vê é algumas das gerações mais novas falando, eu pretendo fazer de outra forma, ou eu com os meus recursos faço de outra forma, mas as gerações mais velhas fazem assim e vão continuar a fazer. Sem dúvida, eu posso tentar reorganizar um pouquinho a governança, mas se ainda está... E daí, acho que é uma das respostas sendo muito mais diretas em relação a de quando se identificam quando são filantropos. Porque eles falam, eu sou enquanto família, mas enquanto indivíduo talvez ainda não seja. Porque no momento em que passar para mim a gestão, eu vou passar a me ver mais. E daí tem essa questão do tempo. Tem muitos que falam, eu acho que eu vou me ver com 60 anos, quando eu tiver com toda a gestão já vindo no meu nível e tal. Então, é um pouco isso. Mas eu passo a viver nessa comunidade da filantropia, mesmo que eu não me identifique enquanto tal. E só sobre o conceito não ser sem disputa, acho que isso é... Aí, do lado científico, e encerrando minha fala, que vai dar os 4 minutos, acho que esse é um ponto central para nós que somos ciências sociais, não assumir um pouco disputas políticas ou conhecimentos que a gente pode classificar como nativos na narrativa científica. O que a gente vê quando você entrevista é que você é um conceito essencialmente que não tem um core muito claro. Ele está em disputa por todos, e não disputa no sentido de um quer dizer que esse é o certo, esse é o errado. Mas você não tem um consenso mínimo, muitas vezes, de identificação do que realmente me faz ser filantropo. Por exemplo, alguns vão olhar e falar, eu sou filantropo quando eu passo a dedicar meu tempo a isso. Outros vão falar, eu passo a ser filantropo quando eu passo a doar pesadamente isso. O pesadamente, que eu estou dizendo aqui, vai ser muito determinado em relação ao poder econômico que essa pessoa tem. E quando eu estou olhando a perspectiva de famílias grandes doadoras, significa muito aporte. Então, vai ter pessoas que estão doando recorrentemente valores muito altos perante o Brasil, vamos dizer, acima de R$250 mil ano, e que fala, não, mas eu não me considero um filantropo, ou isso não é uma questão central para a minha vida é me dedicar aos negócios, mas eu também faço doações. E outros pode ser que seja até o inverso, ele continua com esse mesmo montante de valor, mas ele fala, centralmente a minha missão hoje, de parte da minha vida, é fortalecer o campo. Então, o entendimento não é simples. Tá? É um pouco isso que a gente está captando. Obrigado. Maravilha, obrigada. Já vou passar para a Inês, então, que eu sei que tem um gancho com a fala do Marcos, depois a gente... Quebrei aqui a ordem, mas é que acho que algumas perguntas dialogam bastante com a resposta dele, então, vou aqui de trás para frente. Dá para as gerações mais novas influenciarem, né, as mais velhas?
Dá. O caso do Instituto Beth Schacolafer é esse. Ele começou por uma iniciativa da minha geração, com o recurso da geração, né, do meu pai, da minha tia. Eu acho que cada família é uma família. Tem gente que já vinha fazendo, aí as outras gerações, gente, eu acho que dá. Acho que tem para tudo, né? Assim, cada história de uma família de um jeito, cada recurso vem de um certo lugar. Eu queria também, eu acho que sobre essa história de jornada filantrópica e onde é que a pessoa se considera filantropo, realmente eu acho que assim, eu acho que a gente tem gente que olha e fala assim, não, sou filantropo, ou que se reconhece com muita tranquilidade nesse lugar de quem tem recurso, de quem tem privilégio, de quem tem que devolver para a sociedade. Mas eu acho que no Brasil a gente às vezes esquece o tamanho da desigualdade. Porque se você vai olhar, por exemplo, para o nosso público-alvo no Confluentes, a gente está falando de gente de 30, 60 mil reais. E a gente está falando do topo da pirâmide no Brasil. Então, eu acho que tem esse desafio da responsabilidade e de olhar e falar, bom, num país tão desigual quanto o nosso, tem muita possibilidade de fazer doação, de fazer filantropia, de se engajar, de ser protagonista na mudança. E eu acho, assim, eu vejo, acho que o Confluentes ele é também uma oportunidade de se experimentar filântropo, de falar, bom, vou colocar aqui um recurso, vou fazer com o pessoal, vou aprender, vou fazer do meu jeito, não é do jeito da minha família, enfim. Então, eu acho que a gente, como campo de fomento à prática de doação, eu acho que a gente tem que oferecer para as pessoas diferentes alternativas de se experimentar e de fazer filantropia, para tamanhos de bolsos diferentes. E nós, pessoas físicas, é um pouco olhar e falar, não, peraí, pessoal, tem coisa que eu posso fazer sem ser um super rico, né? Então, eu acho que tem esse espaço grande de... Enfim, tem muita potência, eu acho, tem muito para crescer. E aí, eu queria falar um pouco sobre essas duas perguntas que eu acho que tem a ver. Uma pergunta sobre onde que coloca, né, essas organizações que vão lidar com tecnologia, com big techs, de um jeito que é mais, enfim, circulador de poder e talvez também, enfim, olhar um pouco, um desafio do nosso tempo e pensar sobre a história de trazer a base para dentro da, né, enfim, para quem faz e para quem recebe recurso. Eu acho, assim, aqui, por exemplo, no Confluente, só para dar uma resposta, a gente esse ano está com uma organização que tem a ver com tecnologia e democracia. A cada ano a gente vai trocando as causas dentro do conjunto das causas das pessoas, das fundações que apoiam Confluentes. Então, eu acho que não dá para pulverizar tanto, mas a gente tenta olhar para a democracia, para a tecnologia, equidade racial, clima, enfim, muitas causas. Esse ano a gente está, coincidentemente, com esse assunto na nossa pauta. Mas eu acho, assim, eu estou no campo filantrópico há muito tempo, e eu acho que existe um encontro entre a agenda do financiador e a agenda da organização. E eu acho que um trabalho consequente de quem está nesse lugar de gerente, de diretor, de fundação, é um pouco esse encontro entre a agenda do seu conselho, a agenda da sua fundação, do seu planejamento, e o que é que as organizações estão fazendo. Então, como é que a gente traça estratégias de financiamento, seja para o projeto, seja institucional, onde a gente faz esse encontro, respeitando isso, porque quem está também no lugar de aprovar o recurso, aprovar o grant, tem seus conselhos para prestar contas, para negociar. A gente não faz assim o que deu na louca, porque eu acho legal, né? Então, eu acho que também tem esse espaço aí de encontro e de negociação. Desculpa, a gente passei do meu tempo. Imagina, obrigada, Inês. Perdão pela quebra de protocolo aqui, mas já passo a palavra para o Vinícius. Oi. Bom, acho que tem uma questão que eu queria colocar, até durante a minha fala, eu esqueci desse ponto. E aí, acho que teve uma pessoa que perguntou, né, sobre a questão
de inclusão das pessoas negras também, em relação a toda a temática aqui da mesa. A gente acho que tem um ponto que eu queria colocar até em relação ao projeto, a iniciativa que a Globo tem, que é dentro dessa seleção que a gente faz em relação às instituições que entram na plataforma, a gente cria alguns critérios e olha para alguns vieses, algumas frentes assim, para entender se de fato aquela instituição, aquela organização tem aderência com um tema ou com um dos 12 temas da plataforma e como que ela pode de fato ali somar junto com as outras instituições que estão lá dentro. E aí, pegando esse viés aí da temática racial, né, que é um dos temas, uma das causas sociais que estão dentro do Para Que Doar, a gente tem muito cuidado de trazer, trabalhar a temática racial, por exemplo, né? A gente tem também um projeto Negritude, que é um outro projeto da área de valor social, mas a gente, dentro do Para Quem Doar, a gente tenta unir a relevância de um tema como esse à doação, à cultura de doação. Então, se hoje, né, a gente vem entendendo que a emergência, né, pensando ela como um tema principal do projeto, ela está ali, né, numa certeza de que a gente vai ter um sucesso muito grande em relação ao convite à doação. Se a gente entende isso num momento, por outro lado, a gente também vê que, por exemplo, o tema negritude, que é um tema que hoje né, cada vez mais vem se falando e a gente tem muito mais aderência ao tema em relação às discussões, a gente também sabe que é uma parcela da população que precisa, né, cada vez mais, assim, já historicamente, precisa de um cuidado, de uma sensibilidade maior quando a gente pensa em cultura de doação e como essas pessoas precisam, né, receber na ponta essas doações e como que a Globo, dentro dessa ferramenta do Para Quem Doar, pode fazer com que essa conexão aconteça de uma forma mais rápida. Então, eu peguei esse gancho aí que você trouxe. Perdão, seu nome? Diana, perdão, obrigado. Lembrando dessa questão, porque a gente também passa muito por essa curadoria de entender como que cada organização ou instituição que pede ou solicita a entrada no Para Quem Doar, como que ela pode, de fato, contribuir com todas as temáticas que existem na plataforma. E deixo aqui um convite rápido, para que, né, caso vocês conheçam organizações ou tenham organizações que desejam estar na plataforma, a gente está aberto, obviamente, a cada vez mais fazer com que essa plataforma esteja mais robusta, né, com uma maior quantidade de organizações. Então, eu deixo aqui, né, o meu contato, enfim, depois eu posso trocar com vocês mais pessoalmente, porque através de mim a gente faz o contato com as organizações, existe um primeiro passo ali que é do compliance da Globo, para poder fazer qualquer checagem ali burocrática ou jurídica em relação à organização. E a Benfeitoria, que apareceu aqui no vídeo, o Instituto Benfeitoria, é o nosso parceiro oficial ali nessa operação toda das doações, e é exatamente a Benfeitoria que faz também a inclusão efetiva das organizações dentro da nossa plataforma. Então, deixo aqui o convite aberto para que, enfim, vocês cada vez mais estejam mais próximos da plataforma e as organizações também estejam cada vez mais também dentro desse projeto. É isso. Maravilha, obrigada. Passo para Iracema. Bom, respondendo, né, a provocação da Patrícia, assim, uma coisa que eu quero destacar é que a experiência do Fundo Aguibara, e como outros fundos também independentes, eles nascem de uma paixão e de uma inquietação de mudança, mas com um desafio que segue uma instituição que não nasce com o recurso durante muito tempo, que é o desejo e a necessidade de ter recursos para se manter e ter uma sustentabilidade, para você garantir que tenham profissionais qualificados, que desenvolvam um trabalho, que operem para que aquele sonho que você tem, que representa o sonho de tantas outras pessoas, se concretizem. Então, é nesse sentido que a questão que nós trazemos na produção de conhecimento, né, para incidir no campo, que aí eu estou muito alinhada com o que Gerson trouxe, de que a gente entende que essa produção ela está para nos ajudar, porque somos o Fundo de Mulheres Negras, com
a maioria das mulheres, né, que compõem a instituição são mulheres negras, mas nós somos atravessados por outras diversidades, né? E as organizações às quais a gente acionou trazem outros retratos do Brasil, que são vários Brasis. Então, a nossa ela surge de uma inquietação, de uma constatação também da experiência do Fundo Aguibara ao longo desses 5 anos de captação de recurso, né, que vem trilhando caminhos que é muito até diferenciado até de outras organizações que têm uma trajetória até mais anterior, de mais tempo de duração, mas que não conseguiram acessar determinados espaços, né? Então, assim, o que a gente identifica é que, nesse nosso lugar, a produção de conhecimento ela nos ajuda a desenhar os nossos programas. Então, hoje, a gente tem um recorte territorial e a priorização de recursos alocados na região Norte-Nordeste por um entendimento do que o campo tem trazido para orientar as ações. E a gente também entende que precisa compartilhar com os financiadores que estão dialogando constantemente conosco, né? Que aí é uma outra questão. Uma organização, uma fala que a Conceição Evaristo traz, que dialoga muito com o que eu acredito pessoalmente também, é que assim, a gente entra nos espaços, mas a gente sabe que uma organização negra no espaço não vai mudar uma realidade que representa a maioria de uma população. Então, a gente entra para abrir espaço para as outras pessoas. E quando a gente entende que precisa escutar para complexificar também o nosso argumento, a produção de conhecimento ela está alinhada a esse sentido. Uma outra questão também que a gente entende é a importância de levantar uma produção para que outras ocorram no mesmo sentido, né? Então, assim, hoje a gente tem uma produção que é orientada para organizações negras, mas que daqui a pouco a gente vai ter tivemos uma produção que é orientada para territórios, que a gente tem a oportunidade de reproduzir essas pesquisas e ver o que é que mudou daqui a algum tempo, né? Porque é uma disputa, a gente precisa do recurso para realizar a pesquisa de novo. Então, assim, e aí, em temáticas que estão em contínua disputa, para estar no centro do debate, é caro ter elementos, né? É caro ter evidências, é caro ter outras orientações que ajudem nessa argumentação. E, por fim, um outro ponto que a gente entende também é que o lugar da alocação e das decisões sobre, né, para onde vão os recursos, como operam os projetos, como são as chamadas, ele precisa ter esse diálogo com as organizações que operam, né, com as pessoas fins desse investimento. E aí, os fundos independentes também, eles estão meio que numa posição de ponte entre as organizações que são apoiadas, as organizações que estão na base, os grupos, a gente trabalha também com mulheres empreendedoras, as mulheres que são empreendedoras, e os financiadores que estão lá pensando numa dimensão muito mais ampla, né, num sentido muito mais global. Então, a gente tenta também construir pontes entre essas duas realidades que muitas vezes são muito distantes. E quando a gente conversa com uma comunidade, uma organização quilombola que está situada num território rural, os problemas delas assim, é de ordem do acesso à tecnologia, é de ordem do acesso ao equipamento. São tantos que, às vezes, quem está lá decidindo como é que vai ser a chamada não vai alcançar. E aí, como um fundo que está dialogando entre esses dois espaços, a gente entende também que é parte do nosso papel construir essas pontes. E, para finalizar, eu queria dizer que nós estamos abertas, né, a quem quiser continuar o diálogo. Eu já falei da disponibilidade dos nossos materiais, mas a nossa segunda parte da pesquisa é incidir no campo. Nós estamos com a agenda desde o lançamento, indo para as instituições, participando de congressos, visibilizando os dados da pesquisa e querendo construir parcerias, né, para que as organizações sejam contempladas e a gente consiga fazer um investimento social que, de fato, produza a transformação social que a gente acredita que ele tem que fazer. É isso, muito obrigada. Maravilha, obrigada, Iracema. Vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com o Gelson a responsabilidade de moderadora e pedir para você fazer a sua fala, né, e as considerações finais, e aí, depois da fala do Gelson, a gente encerra a nossa mesa. Pode ser? Tem um letreiro bem grande escrito fim, piscando aqui. Eu vou tentar pensar... Eu vou tentar pensar um pouco refletindo de maneira sucinta, espero eu, então um pouco menos qualificada, com o debate, a pergunta da Débora, especificamente, com a Tati sobre a filantropia em disputa e tudo mais. Eu acho que isso é importante de ser pensado
sobre o contexto que a Pipa trabalha, né? Eu acho que a gente vem construindo e pensando, vocês devem ter percebido que eu não usei nenhum dado que nós produzimos e nenhuma pesquisa. Eu acho que isso também é porque, nesse momento, eu acho que faz sentido a gente pensar análises e apontamentos para o campo, até porque os nossos dados acabam ecoando, né? Pelos corredores, pelas salas desse congresso. Estamos trabalhando, financiadores, estamos trabalhando. Porque a gente... Nós produzimos, ano passado, o Guia das Periferias para Doadores. E que aí a gente é um ponto para pensar, tudo bem, existe esse cenário que estamos apresentando, e para onde nós vamos com isso? O que nós vamos pensar sobre isso? Porque, entendendo a filantropia enquanto um campo em disputa, a gente também precisa estar pensando proposições para ela em diálogo com o campo, né? Então, a gente pensou nisso. Eu queria me focar um pouco no lugar de pensar a filantropia e transparência do ecossistema, né? Eu pensar a disputa, especificamente, como que é um lugar que a gente precisa caminhar para ele. A gente precisa buscar um campo, e já foi falado em alguns lugares, algumas mesas plenárias, sobre a importância também da filantropia fazer movimentos para as organizações da sociedade civil, e aí vou trazer para as periferias, para apresentar suas informações. Então é isso, acho que o trabalho que a Fundação faz, José Luiz de Setúbal, de produzir conhecimento sobre o campo, também vai ao encontro disso, do tipo, como a gente vai cada vez mais publicizar olhares e análises sobre a filantropia no Brasil, mas que também precisa orientar esse campo a práticas, né? Então, quando a Débora traz sobre a importância de novos olhares estarem nesses espaços, produzindo ciência, produzindo conhecimento de outros lugares e perspectivas e produzindo relações também, aí quando a Inês e a Pipa, a gente se encontra e fala assim, cara, eu acho que também é importante a gente conectar pessoas com visões distintas de filantropia e pensar como vai impulsionar essa rede no país, porque a filantropia, na minha concepção, ela é completamente relacional, né? É a pessoa que conhece o fulano, que conhece o ciclano, e assim vai sendo construído o campo. Só que quem são as pessoas que estão na sala normalmente da filantropia? Não são as periferias. Então a gente produz conhecimento para pensar uma filantropia crítica que finalize numa aplicabilidade, numa prática que, no fim, é para ajudar a ampliar essa democratização de recursos. Então, se eu posso pensar nesse lugar de produção de conhecimento, filantropia e disputa e aplicabilidade de uma mudança e pluralidade na operação da filantropia, eu iria por aí. Como que a gente consegue estimular espaços intencionais para que o perfil dos espaços que estão discutindo filantropia hoje, ele se pluralize? Porque daí, quando eu falo de pluralidade nesses espaços, não é só sobre ter representação, é sobre ter qualificação de uma estratégia. Muda a visão, muda programa, e isso vai cada vez mais fortalecendo uma filantropia estratégica no Brasil. Então, eu acho que a máxima, nesse sentido, pensar a democratização de recursos no Brasil é pensar a descentralização de redes. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Gelson. Então, assim, a gente chega ao fim dessa mesa, né? Convido todos vocês agora para o coffee que a gente vai ter de intervalo. Muito obrigada pela participação. E quem quiser também se aproximar e conversar aqui conosco, com nossos convidados da mesa, fiquem à vontade. Obrigada.